Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 21 de agosto de 2026, há cidades portuguesas a perder a paciência com as trotinetes. É provável que tenha visto um vídeo viral de um homem a tentar passar a ponte 25 de Abril de trotinete. É um caso extremo, mas ajuda a perceber porque é que as trotinetes estão no centro de um debate que já chegou a várias cidades portuguesas. Algumas estão a bani-las do espaço público, outras preparam-se para apertar as regras. Vamos saber quais são mais à frente neste episódio, mas primeiro falamos com quem lida com os problemas finais, os médicos e os hospitais. Há um estudo do São José, em Lisboa, o hospital que recebe grande parte das vítimas de acidentes com trotinetes. Os dados são impressionantes, mas, antes de tudo, a médica Rita Cruz, uma das autoras do estudo, abre o jogo. Eu própria sou uma utilizadora da micromobilidade, porque eu vou de bicicleta para o hospital. É médica intensivista no Hospital de São José, atende doentes nas urgências, mas também antes de chegarem ao hospital e, por isso, já viu de tudo. E há uma coisa que leva qualquer intensivista a dizer: isto foi um acidente de trotinete. O trauma da face, dentes partidos, queixo, maxila, são tudo zonas que neste trauma ficam muito desprotegidas, porque as pessoas não se conseguem proteger, porque não têm qualquer tipo de proteção. O estudo analisou acidentes com bicicletas e trotinetes entre 2019 e 2022. São 1.500 doentes e a maioria são traumas de trotinetes. 90% dos feridos eram ligeiros, 10% graves ou muito graves e houve registro de mortes. Sabemos que dentro dos graves que precisaram de ser admitidos em unidade de cuidados intensivos, que eram os tais 18, 5 faleceram. Por isso, 5 mortes relacionadas com trauma de trotinetes é, de facto, muito elevado. A maioria dos doentes eram estrangeiros, o álcool é um fator de risco e aumenta a gravidade do trauma, e há outra coisa que não ajuda nada. Há pouco falávamos da questão da calçada portuguesa e isso é um problema clássico, que as pessoas desequilibram-se com a trotinete porque o chão é irregular e por isso acabam por cair. Ou então também nos carris dos elétricos, também as rodas também encaixam no carril do elétrico e também é outra situação perigosa. Os médicos olharam também para o peso económico deste tipo de acidente e os resultados impressionaram Rita Cruz. O que nós fizemos é que fomos analisar quantas TACs é que foram feitas e raio-x nestes doentes e qual é o custo associado. Então os valores que nós conseguimos são um bocadinho assustadores, porque nós, por exemplo, nos doentes internados, nós conseguimos fazer uma média de 1.600 euros por internamento, por doente. Mas se o doente esteve internado em unidade de cuidados intensivos, a média desse internamento foi de 67.000 euros. Por isso estamos a falar de uma ordem de grandeza bastante alta por doente, não é? E recordo que eu tinha dito que 1 em cada 5 doentes fica internado. Por isso, se nós começarmos a multiplicar isto e a somar, estamos a falar de mesmo muito dinheiro. Estes médicos defendem que as trotinetes são um caso de saúde pública e essa é uma das motivações de algumas cidades para banirem as trotinetas partilhadas no espaço público. Vamos perceber quais são e os principais argumentos a favor e contra o uso de trotinetes com o jornalista do Público, Samuel Alemão. Olá Samuel, bem-vindo a Hoje. Olá Sara, viva, bom dia. Vamos olhar então para o tema das trotinetas. Sabemos que é aqui um ódio de estimação de muitas pessoas, ao mesmo tempo é útil para muitas outras, mas sabemos que há várias cidades que decidiram já banir a utilização das trotinetas públicas do espaço público. Que cidades são essas e que argumentos é que usam para tomar essa decisão? As cidades são 3. São Braga, que é a maior das cidades que tomou esta decisão, Vila Nova de Gaia e Espinho. E os argumentos são basicamente os mesmos. São a alegação de que se trata de um meio de transporte perigoso, que causa o caos no meio urbano, no espaço público. A razão tem que ver sobretudo com as questões de segurança rodoviária e pedonal. Também temos o caso de cidades que estão a pensar fazê-lo, ou pelo menos estão a tentar fazê-lo. Que cidades são essas? Exatamente. No início do mês, o Automóvel Clube de Portugal lançou o repto de vamos fazer um referendo em Lisboa para acabar com o sistema de trotinetes partilhadas. Inclusivamente levou o assunto à capa da sua revista do número de julho. Depois disso, tivemos também a notícia de que Coimbra está a fazer uma petição, não fazer um referendo, mas sim de proibir a circulação de trotinetes partilhadas. Estamos a falar, atenção, de
contratos estabelecidos entre as autarquias e operadores de trotinetes partilhadas. É disso que estamos a falar. Não de banir a utilização de trotinetes no espaço público, mas sim de sistemas partilhados. Sistemas partilhados que, no fundo, são aqueles amontoados de É trotinetes. essa a imagem que nós temos, Sara. É essa a imagem, e daí decorre parte do problema. Ou pelo menos das pessoas que fazem o apelo para que os municípios cessem a relação contratual com esses operadores. Tem que ver não só com a segurança, mas precisamente com essa ideia de caos que nós temos, de que as pessoas metem as trotinetes onde lhes apetece. Não é? Há pessoas a queixarem-se que não conseguem sair de casa, que já tropeçaram, há idosos que têm problemas de mobilidade e que também já tiveram quedas relacionadas com as trotinetes. Portanto, há a ideia de uma certa casuística, não é? Na forma como as trotinetes estão espalhadas pelo espaço público, até um bocado em contraste com os sistemas partilhados de bicicletas, não é? Que nós sabemos que há uma doca em que as pessoas só podem largar a bicicleta, digamos assim, quando efetivamente tiverem a luzinha verde a dizer que podem deixar ali naquela doca. Nas trotinetes nós sabemos que não é assim. Há um sistema chamado geofencing, que em português basicamente é uma vedação digital que impede que as trotinetes fiquem em determinadas áreas. Por exemplo, em Lisboa isso funciona, já lá vamos, mas não é uma coisa que funciona 100%, porque não tem pontos precisos. São áreas onde se pode deixar e não se pode deixar, mas são áreas suficientemente vagas. Exato, e acabam por não ficar organizado. Em relação ao referendo que está a decorrer, conseguiste perceber ponto de situação? Estamos aqui a falar de uma tentativa de levar uma ideia a referendo. Em Portugal nunca aconteceu um referendo por iniciativa popular. Já aconteceram referendos muito localizados em algumas freguesias por iniciativas autárquicas. Agora, um referendo de iniciativa popular tem que passar pela Assembleia Municipal de Lisboa. Desta vez temos uma entidade mais bem organizada ou com um peso institucional muito grande, que é o ACP, a tentar criar essa dinâmica. O que é preciso? As tais 5.000 assinaturas para que a Assembleia Municipal valide o processo e depois remeta aí outra vez para o Tribunal Constitucional. Sabendo nós que há uma grande antipatia em relação às trotinetes, é bem provável que estas 5.000 assinaturas sejam rapidamente coligidas. Vamos ver como é que eventualmente isso se desenvolve. Em relação ao caso de Lisboa, qual tem sido a postura da Câmara Municipal de Lisboa em relação ao tema das trotinetes, eventualmente de bani-las, ou qual tem sido a evolução nos últimos A evolução anos? tem sido uma evolução a vários tempos. Ora bem, nós sabemos que os sistemas de trotinetes partilhadas chegaram a Lisboa em 2019, portanto no tempo de Fernando Medina, do PS. Quando o Carlos Moedas chega à Câmara de Lisboa 2 anos depois, houve uma evolução muito rápida e ele em 2022 já dizia que havia um caos e que estávamos com um ambiente em que existiam cerca de 18.000 trotinetes a circular livremente pela cidade. Na sequência disso, em janeiro de 2023, a Câmara assinou um memorando de entendimento com os operadores. E esse memorando o que é que dizia? Dizia que haveria certas regras a cumprir, portanto, o tal sistema de geofencing, né, tal georreferenciação, e a uma redução substancial do contingente. O que é que nós sabemos agora? Sabemos que, de facto, esse contingente reduziu-se substancialmente. Estamos a falar neste momento de 6.000 trotinetes, portanto, um terço do que existia há 4 anos. É substancial, é verdade. Mas sabemos também que as tais medidas de pôr um pouco ordem na casa, acabar com esta ideia de caos, não têm funcionado muito bem. O ano passado, a Câmara de Lisboa assinou uma adenda a esse memorando, com novas zonas de proibição, mas ainda assim persiste essa ideia de que há uma casuística, há um deixa-andar, quer dizer, nós observamos nas ruas muitas situações que causam perplexidade a muita gente, de gente andar em sítios supostamente onde não deveriam andar, de trotinetes deixadas ao acaso. Penso que haverá aqui um trabalho a ser feito. A proibição é outra coisa, mas certamente haverá aqui um trabalho a ser feito. E a Câmara de Lisboa não tem uma posição de proibir as trotinetes ou de ser contra as trotinetes, como claramente as câmaras de Braga, Espinho e Vila Nova de Gaia já disseram que vão acabar com os sistemas partilhados, mas parece-me a mim que é mais um deixa andar para ver como é que isto vai parar. Como é que eventualmente evolui? Até porque, ainda que seja o ódio de estimação de muitas pessoas, é
também útil para muitas outras. E é importante aqui olharmos também para os argumentos. Eu sei que olhaste para os argumentos da Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, portanto não é o caso da trotineta, mas que acaba por olhar para este tipo de mobilidade. Eles dizem que Portugal vive um ambiente rodoviário de total impunidade, o que de certa maneira entende-se, porque há realmente uma grande ocupação das estradas portuguesas, das ruas, do espaço público. Nós cedemos muito espaço público aos carros, nós peões, nós utilizadores de outro tipo de mobilidade. É importante também olhar para este tipo de argumentos. Sem dúvida. Aliás, Portugal tem claramente um problema com o automóvel, não é? O automóvel é rei e senhor do espaço público. Aliás, recentemente, penso que há uma semana, o povo deu manchete precisamente a esses números dramáticos da sinalização do automóvel. E eu penso que, aliás, Luís Neves disse recentemente, o Ministro da Administração Interna, que Portugal vive um clima de guerra civil. Portanto, isto é um problema perene na sociedade portuguesa. Mas não há nada como olhar para os números, não é? E de facto, nós, olhando para os números, vemos que nos referentes a 2025, ao ano transato, os números da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária dizem o seguinte: houve cerca de 39 mil sinistros a nível nacional. Destes 39 mil sinistros, 18.232 envolviam automóveis. Cerca de 10 mil motociclos, que é outro problema muito grave dentro da sinistralidade rodoviária. Tem havido, portanto, números muito elevados sempre de acidentes com motos. E tínhamos 4.442 acidentes com velocípedos, nos quais se incluem bicicletas e trotinetes. Ora bem, números. Tivemos 214 mortos relacionados com carros, 130 com motociclos e 28 com velocípedes. Há aqui claramente uma prevalência do número de mortos em acidentes de automóvel, não é? Agora, também podemos argumentar de que há muito mais gente a circular de automóvel do que de velocípede. Para além disto, atenção, ainda há 450 mortos peões, que são quase sempre resultantes de colisões de veículos ligeiros. Portanto, só podemos concordar que, de facto, o problema maior é o dos automóveis. Quer dizer, temos que pôr isto em contexto, não é? Teríamos que fazer aqui um rácio, tentar perceber qual era o rácio de mortos por veículo. Não sabemos exatamente quantas trotinetes circulam em Portugal, mas sabemos certamente que há muitos automóveis e que o número de mortes é muito elevado. É muito elevado. Para fecharmos, acho que é importante aqui também falarmos da diferença entre os utilizadores de trotinetas partilhadas e particulares, porque há muitas pessoas que decidiram eleger a trotinete como o seu meio de transporte na cidade. Todo este movimento que tu pudeste observar e, no fundo, estudar, está relacionado com as trotinetes partilhadas. Como é que é o sentimento em relação às trotinetes particulares? Eu penso que, na generalidade, as pessoas que não andam de trotinetes têm uma visão algo indistinta. Portanto, olham para as pessoas das trotinetes, não é? Mas claramente há aqui uma diferença na atitude dos utentes. Eu falei com um académico que me referiu isto. Disse-me que claramente as pessoas que são donos de trotinetes têm uma atitude mais responsável, não é? Usam como um meio de transporte. Enquanto as pessoas que usam, isso é esse o maior número de utentes de trotinetes, são as que usam eventualmente em sistemas partilhados, tem uma atitude mais descontraída, mais de lazer. E, portanto, há um comprometimento muito menor com as regras de circulação, até de civilidade, não é? Talvez daí advenha essa ideia até das pessoas que usam os sistemas de partilhados de trotinetes como pessoas que pensam menos, têm uma atitude mais irrefletida, não é? Portanto, haverá essa nuance e nós vamos ter sempre, mesmo nas cidades que vão proibir e naquelas que eventualmente proibirão. Exato, era uma pergunta que eu tinha para ti. Sentes que há mais cidades a prepararem-se para eventualmente avançar para uma proibição? Neste momento não há notícia disso, mas claramente nós sabemos que isto funciona muito por modas, não é? E quando começa a aparecer nas notícias várias cidades, vários decisores políticos a verbalizar e, portanto, a efetivar decisões dessas, não custa muito acreditar que outros municípios seguirão, não é? Nós sabemos que em Lisboa há uma tentativa de fazer um referendo, em Coimbra o abaixo-assinado é diferente, pede diretamente à Câmara que proíba a circulação deste sistema de trotinetes partilhadas, mas certamente haverá outros municípios que poderão pensar a seguir a mesma medida. Cá estaremos para ver isso. Samuel, obrigada pelas tuas explicações aqui no Hoje. Resto bom dia para ti. Muito obrigado. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de Y e dia de falar com o editor Pedro Rios.
Bom dia, Rios, como é que estás? Queres saber sobre a edição do Y desta semana? O que é que tu queres mesmo que as pessoas leiam na edição desta semana? Eu gostava que lessem tudo, mas podia sugerir, até por ser o nosso tema de capa, a entrevista com a poeta Inês Lourenço, uma entrevista chamada Entrevista de Vida, com esta poeta que é a figura em destaque na Feira do Livro do Porto, começa esta sexta-feira. Temos também uma entrevista radicalmente diferente sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre construir, sobre a relação dos políticos com estas grandes obras arquitetónicas, uma entrevista com Dominique Perrault, um urbanista e arquiteto francês, que é conhecido sobretudo pela Biblioteca Nacional de França, e fazemos a pré-publicação de um conto da Joana Bertolo. O conto chama-se A Minha Vida, o livro chama-se Do Amor e de Outros Fantasmas e sai a 1 de setembro. E espero que gostem desta edição. Por hoje é tudo. A banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta na segunda-feira. Até lá, desejo-lhe um bom fim de semana. Hoje, o seu dia começa aqui.